Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro enfrentam um dia difícil de fortes temporais que provocaram estragos e destruição em muitas cidades. Em poucas horas de chuva, ruas se transformaram em rios com muita correnteza. A situação mais grave aconteceu em Petrópolis, na região serrana do Rio, quando um alerta extremo chegou a ser emitido para a população da cidade. Marco Antônio Mendes tem as informações do tempo. Marco, ainda está chovendo forte em algum local? Márcio, boa noite para você e para você que acompanha a gente também. Márcio, nesse momento as chuvas deram uma trégua, já diminuíram bastante. Pelo menos amanhã ainda deve chover mais um pouco e, claro, isso acaba ligando um sinal de alerta para possíveis novos transtornos nessas regiões, porque o solo já está bem saturado. As chuvas que atingiram São Paulo e Rio de Janeiro começaram ontem e acabaram ganhando força pela madrugada. Em algumas cidades, na soma das últimas 24 horas, choveu mais do que o esperado para um mês inteiro. A gente tem aqui alguns destaques do quanto choveu em algumas cidades. E veja aqui, são volumes extremos. Na primeira barra, a média esperada para o mês, e a segunda barra, quanto choveu nessas últimas 24 horas. Em Seropédica, que fica na Baixada Fluminense, que tem uma média de chuva de 129 milímetros, veja, choveu aqui praticamente o dobro só de ontem para hoje. Petrópolis, no Rio de Janeiro, também segue a mesma condição. Ubatuba e São Sebastião, em São Paulo, também com chuvas torrenciais nessas últimas horas, quase que atingindo a média. E aí, nessas condições de chuvas muito extremas, o dia acabou sendo de caos e muita gente sofreu com as consequências. Por isso, a gente vai ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com a Raquel Amorim, que atualiza essa situação aqui para a gente. Raquel, Petrópolis voltou a ter novas enchentes, mais uma vez essa situação. O Rio, inclusive, voltou a sentir também muitos transtornos. Como é que está a situação por aí agora? Atualiza para a gente, porque, inclusive, o Rio de Janeiro estava em estado de alerta, né? Boa noite para você. Isso, Marco. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Situação de momento na cidade do Rio. Chove fraquinho agora. Eu falo ao vivo do bairro do Flamengo, na Zona Sul. Chove fraco também em pontos das zonas norte, oeste, no centro. Segundo o sistema Alerta Rio, essa chuva fraca pode virar moderada ao longo da noite e da madrugada, então é preciso ficar atento. A cidade está, desde amanhã, em estágio 2 de mobilização, de uma escala de alerta de 5 níveis. Isso significa risco moderado para ocorrências de impacto. Durante a madrugada e a manhã de hoje, houve registro de chuva intensa na capital e, segundo o Centro de Operações da Prefeitura, cerca de 40 ocorrências foram registradas. Felizmente, nenhuma com gravidade, ocorrências relacionadas a quedas de árvores, ruas alagadas e também deslizamentos. Um dos bairros mais afetados aqui no Rio é Campo Grande, na Zona Oeste. Durante a manhã, um caso que chamou a atenção foi de um ônibus que ficou ilhado em meio à água em Campo Grande. Os passageiros ficaram presos dentro do veículo. Os bombeiros tiveram que utilizar botes para resgatar essas pessoas. Algumas chegaram a subir no teto do coletivo para pedir ajuda. O governador Cláudio Castro acionou o Comitê de Chuvas para monitorar e gerenciar a situação no estado, especialmente nos municípios de Seropédica e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que você citou, Marco, e em Petrópolis, da região serrana, onde a situação chegou a ser considerada crítica. Agora, em Petrópolis, segundo a Defesa Civil, são 8 horas e 26 minutos. A chuva perdeu força. Inclusive, por volta das 7 horas da noite, a cidade saiu do estágio de alerta para o estágio de atenção. Mas durante a manhã e a madrugada houve registro de chuvas torrenciais no município. Os registros da força da água em Petrópolis são impressionantes. Vias importantes, incluindo o centro histórico, chegaram a ser fechadas temporariamente pela Prefeitura. A Defesa Civil emitiu alerta máximo para risco de deslizamentos e inundações e acionou sirenes em vários bairros. Em Petrópolis, carros foram registrados sendo levados pela enxurrada. 3 deles foram parar dentro do Rio Palatino, foram engolidos pela água. Então, essa situação segue sendo monitorada. Deve chover no Rio até sexta-feira, mas o maior volume deve ser hoje mesmo, viu, Marco? Eu volto com vocês. Raquel Amorim, direto do Rio de Janeiro, obrigado pelas suas informações. As imagens que a gente viu do Rio de Janeiro são impressionantes e essa situação tende a continuar, claro, de uma situação um pouco menor, volumes menos intensos de chuva do que a gente viu, mas de claro, uma situação que exige aí total atenção. Bom, e esses temporais que atingiram o Rio de Janeiro atingiram também São Paulo, deixando infelizmente 2 pessoas mortas em Ilhabela, no litoral norte do estado.
Desde a semana passada, só para a gente ter noção, 7 pessoas já morreram por registros feitos pela Defesa Civil. Na região metropolitana, motoristas ficaram ilhados em uma rodovia e um homem segue desaparecido depois de ter o carro arrastado por um córrego durante uma enchente. A gente acompanha agora na reportagem da Adriana De Luca. Bateu, levou tudo. Tá maluco, velho. Em apenas 3 horas, choveu no litoral norte de São Paulo, o que era esperado para quase um mês. Cidades da região registraram volumes de mais de 180 milímetros de água em apenas 24 horas. Em Cubatão, motoristas ficaram ilhados depois que as chuvas alagaram a rodovia Cônego Domênico Rangoni. As pistas ficaram mais de 9 horas embaixo d'água. Esse carro não conseguiu sair do lugar. A inundação quase chegou aos vidros do veículo. Em Ilhabela, moradores e funcionários da prefeitura passaram a quarta-feira limpando as ruas que ficaram alagadas. Além dos estragos, 2 idosos morreram. Segundo a Defesa Civil Estadual, uma das vítimas, de 78 anos, foi soterrada depois que um muro caiu por causa do grande volume de água. Já a segunda vítima, de 84 anos, estava no fundo de casa quando foi arrastada pela correnteza. Até agora, o estado contabiliza 7 mortes em uma semana por conta das chuvas. Em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, um homem permanece desaparecido após ter o carro arrastado para um córrego durante uma enchente. Hoje foi o segundo dia de buscas do Corpo de Bombeiros no local. São Paulo segue sob alerta por causa do clima até esta quinta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia colocou o estado em perigo potencial para chuvas intensas e vendaval. Segundo o INMET, os ventos podem chegar até 100 km por hora. Na última semana, o vendaval histórico provocado pela passagem de um ciclone extratropical causou problemas na capital paulista e em cidades da região metropolitana. No pico da crise, mais de 2.200.000 clientes chegaram a ficar sem energia elétrica. E, Marco, quais são as condições previstas para essas regiões nos próximos dias? Pois é, Márcio, ainda continua chovendo, claro que num volume bem menos intenso do que nessas últimas 24 horas, mas de qualquer forma ainda tem esses alertas para essas regiões. Isso porque, gente, vamos tentar entender o que está acontecendo. Tem uma frente fria que ela está parada, ela está estacionada aqui na costa do Sudeste. Ela deixa o tempo bem estável, formando então muitas nuvens carregadas em toda essa região. E mais do que isso, tá? Porque a umidade que vem do oceano acaba canalizando a umidade que vem também da Amazônia, formando então nuvens muito carregadas. Bom, embora a chuva diminua amanhã nessas regiões que foram atingidas, o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, ainda mantém risco moderado para alagamentos e também deslizamentos de terra nas cidades que ficam aqui no entorno de Volta Redonda, Barra Mansa, Petrópolis e também Rio de Janeiro. Cidades também da região de São José dos Campos, no Rio, em São Paulo, e também Juiz de Fora e Belo Horizonte, em Minas Gerais. E os temporais mais fortes amanhã vão se concentrar nessas áreas que a gente vê aqui colorido no mapa, desde Minas Gerais até o Amazonas. Atenção para o Triângulo Mineiro, porque as chuvas podem ser persistentes durante todo o dia. Vamos dar uma olhada agora, então, em algumas capitais: Rio de Janeiro, Vitória e também Belo Horizonte, com um dia bem nublado e volta a chover. Belo Horizonte amanhã, por causa do dia extremamente nublado, temperatura máxima aqui só nos 23 graus. Cuiabá e Goiânia com tempo com sol, depois fecha e chuvas principalmente à tarde, Márcio. E hoje as temperaturas surpreenderam aqui em São Paulo. Para quem não está aqui na capital paulista, fez frio hoje, não fez? Fez frio, a gente puxou um casaco, a temperatura máxima, eu puxei um casaquinho, mas a temperatura máxima hoje em São Paulo foi de 19 graus. 17 de dezembro. 17 de dezembro, há uma semana do verão poder começar. E essas temperaturas vão começar a subir aí nesses próximos dias. Gente, essa temperatura típica, ela é consequência de uma massa de ar frio. Não vai durar muito, mas foi responsável, inclusive, pela formação de geada na Serra Catarinense. Aí, os campos amanheceram cobertos por uma fina camada de gelo em pleno mês de dezembro.
O orvalho que se formou durante a noite congelou, criando aí um manto branco sobre as plantas. Lindo de ver. Bom, e amanhã, então, as capitais no sul voltam a esquentar com tempo firme o dia todo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Porto Alegre amanhã pode, inclusive, passar dos 30 graus. Florianópolis e Curitiba, temperaturas em elevação também. E se hoje foi um dia de céu nublado e temperaturas um pouco mais baixas em São Paulo, vamos ver como é que ficam esses próximos dias, ó. Temperaturas também em elevação aqui, pelo menos até domingo, mas essa madrugada ainda muito fria aqui com 14 graus, ó. E sem previsão de chuva, pouquíssima chuva sendo prevista para esses próximos dias em São Paulo. A gente vai ver a temperatura subir de novo. Verãozão está chegando, Marcos. É verdade. E a gente acompanha, claro, a situação no litoral norte de São Paulo, na região serrana do Rio, principalmente a região serrana do Rio, para ver como eles vão se recuperar. Que não chova mais, né, que não chova mais, mas como eles vão se recuperar, como você bem coloca, mais uma vez. É isso. Obrigado. Boa noite.